Eu quero só deixar aqui um versículo bíblico para os irmãos. Josué 2:10, coloca aí na tela. E só uma expressãozinha de Raabe, que ela resume tudo o que é uma vida de fé com Deus e de alegria. Depois partiremos para o nosso ato. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. E o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Só essa expressãozinha, marque ela aí, irmão, porque temos ouvido. Irmãos, a gente fala muito sobre Raabe, não vou falar da vida dela, já uma vez eu preguei aqui no Tempo Central, a vida, o significado do nome dela, mas eu só quero destacar isso aqui, temos ouvido. A gente não sabe o quanto realmente é o poder da palavra na vida de quem quer receber a palavra. Ouçam isso, olha para mim aqui. Às vezes você chega num culto como esse e Deus não fala com você, não fala conosco, não é porque Ele mudou. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema é que a gente não quer ouvir. Esse verbo ouvir, akuo, chamar do hebraico, akuo do grego, na Septuaginta, é ouvir com obediência, é ouvir com temor. Deus, Ele não vai forçar ninguém a ouvir a palavra dEle, se você não quer, se você não tem interesse. Então como é que Deus vai tocar em você, falar com você, usar você, se você não está disposto a se render à palavra de Deus? Jesus pregando, Ele disse, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve? Quem ouve? Às vezes eu sou convidado para pregar, e eu orando eu digo para Deus, Senhor, tem muitos pregadores no Brasil, e muitos professores de teologia. Alguns fazem os seus movimentos, que eu não tenho nada a ver, sou contra nada disso. Cada um tem seu jeito. Um faz uma força, outro faz seu movimento, um corre, um rodopeia, um se abaixa, se treme. Mas eu sei que o poder está na tua palavra, Pastor João Batista. O poder não está no meu método, o poder não está na minha técnica, o poder não está numa historinha que eu conto. Porque Romanos 1,16, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? E Paulo diz em 1 Timóteo 2, eu quando fui ter convosco, eu não fui com oratória, eu não fui com sublimidade de palavras, mas na demonstração do Espírito e de poder. Então a Bíblia diz em Colossenses 3, acho que é o 16, a palavra de Deus habite ricamente em vós. Olha, irmãos, habite. E o que acontece? Às vezes o irmão diz assim, meu Deus, o pastor fulano de tal é usado com revelação, o pastor fulano de tal é usado com visão, com milagre, mas nada substitui o poder da palavra no púlpito, né, pastor Macedo? Nada. E às vezes a gente fica nesses questionamentos, mas olha, a palavra habite, como é que a palavra tem que abundar, habitar? Vamos lá, igreja, como é que a palavra tem que habitar em nós? Abundantemente, ricamente, olha, em que? Em sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros. A palavra, irmão, ela é quem produz salmo em nós, hinos em nós e cânticos espirituais. Agora prestem bem atenção. A teologia calvinista, chamados calvinismos extremados,
nos 4 pontos, inclusive no tulipe, eles começam com uma ideia de depravação total, dizendo que quem está morto não pode responder, quem está morto não pode falar. Só que Raabe estava morta. Raabe estava morta. E bem morta, vida moral, preguiça, comprometida. Agora, o que eu acho lindo em Raabe, meus irmãos e irmãs, as irmãs que estão aí, missionárias, irmãs aí, quando a gente olha para Raabe, pastor Alex, pastor Zé Raimundo, ela diz assim: temos ouvido. Qual é a ideia nossa? É que eles estavam ouvindo, ou que ela estava ouvindo, Balbino, aquela história naquele momento que estava acontecendo, quando ela diz: temos ouvido. Só que essa expressão dela, temos ouvido, já tinha se passado 40 anos. Olha como é, o negócio é sério. Oh, meu Deus do céu! Não tinha Bíblia ainda nesse tempo. O que tinha era a tradição oral. Não tinha Bíblia ainda nesse tempo. E quantos anos tinham se passado? 40 anos. Tem crente que com 10 anos ele já está frio. É mesmo, Macedo. Uma semana ele escuta uma mensagem aqui, 2, e vocês já observaram, o nosso alimento, até as pregações, fast food, não é assim? Comidinha rápida, programaçãozinha rápida. Essa mulher, ela morava em Jericó, mas a Bíblia diz que ela falou para os espias: temos ouvido. Só que já tinham se passado 40 anos. Agora, o mais forte aqui é que nenhum pregador e nenhum da tribo de Israel, oh meu Deus do céu, pregou para ela. Eita glória, irmão, eu gosto da Bíblia. Ninguém pregou para ela. Ninguém. Moisés, ela nunca viu Moisés pregar para ela. Ela nunca nem viu Moisés. Ela nunca viu Moisés. Ela não viu, Josué não foi na casa dela. Os espias não evangelizaram ela. E a Bíblia diz em Josué capítulo 6, primeiro: ninguém entrava, mas não precisa ninguém entrar e nem sair. Hoje o pessoal, até os pregadores e os missionários, dizendo: estão criando uma lei para proibir crente pregar o evangelho, pregar na praça, na rua. Olha, estão nos tolhendo. Nós lá precisamos só de praça para pregar evangelho. Nós precisamos de alguém que queira falar a palavra de Deus. Oh, aleluia. Com autoridade, rapaz. Quarenta anos. Aí quando os espias chegam, ela tranca eles e leva poeirado para o telhado da casa. E diz: nós temos. Agora preste bem atenção. Jericó todinho ouviu? Vamos lá, Jericó todinho ouviu? Ouviu. Mas não era um ouvir de fé. Eles ouviram para se fecharem e batalhar contra quem? Contra Israel. Mas ela entendeu que esse Deus... Eita, meus irmãos. Rapaz, eu gosto da Bíblia, irmão. Eu gosto da Bíblia. Aí eu fiquei me perguntando, como é que ele ouviu se não tinha pregador? Porque quando você olha para o livro de Jonas, quem foi pregar em Nínive? Pronto. A Bíblia diz que a cidade se converteu, e Jesus falou da pregação de Jonas.
Mas em Jericó ninguém pregou. E agora? Bota aí, olha aí, ó. Ora, Jericó estava rico. Olha, irmão, isso aqui. Leia a igreja, vocês bem forte. Estava como? Aonde? Olha para cá, não tem império, não tem poder do mal, não tem governador, não tem presidente, não tem comunista que barra a mensagem viva do Evangelho. Ela é poder de Deus. Levanta a tua Bíblia e diga: ela é poder de Deus, poder de Deus. Agora o negócio é porque a gente fica: não, irmão, está fechado. Tem agora um decreto. Isso aqui quebra qualquer decreto. É assim ou não é? Não, agora não tem negócio não. Roma proibia crente pregar. Corre, a notícia espalha. Vê se é 4:22 de Filipenses. Deixa eu ver se é. Rapaz, aí é o seguinte: tem irmão que fica hoje, tem irmã também. Pronto. Não é assim? Rapaz, eu gosto da Bíblia. Tem irmão que diz: pastor, estou ficando velho, minha mente não está lembrando nada. É porque nunca estudou Bíblia. Tem uns que vão esquecendo, mas pronto. O irmão agora disse para mim que o pai dele deu aquela doença, qual é o nome? Alzheimer. Aí pronto, mas na hora que diz assim, não lembra de nada. Mas na hora que vai pegar um prato de comida: Pai Celestial, quero te pedir por esse alimento. Ele disse: pastor, ele ora do mesmo jeitinho. Eu disse: irmão, não diga isso. Ele disse: pois é, eu estou lhe dizendo. Aí quando vai dormir, do mesmo jeito. Cadê Filipenses 4:22? Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem notícia que chega sem nós sabermos de onde, mas ela chega. Todos os santos vos saúdam. Paulo mandando uma saudação para a igreja de Filipos. Mas principalmente os que estão aonde? E quem foi que criou esses da casa de César? Eu entendo, escute bem, para me fechar aqui. Eu entendo, porque não tinha livro ainda escrito, mas viajantes, comerciantes, feirantes, guerreiros, andando nas ruas de Jericó. Está vindo um povo aí. Eita, meu Deus. Está vindo um povo aí que ninguém segura eles. Aí era na praça, era na rua. Porque, irmão, se os crentes espalharem o evangelho vai aonde você nem imagina. Estão vindo um povo aí, está vindo aí, que o Deus deles fez duas coisas: abriu o mar vermelho. Êxodo 14. Abriu o mar vermelho e sepultou o exército de Faraó. E quem se intrometeu no meio, Sihon e Og, Deus matou. E essa história já chegou aqui, porque nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. A minha pergunta esta noite é: o que você tem ouvido? Raabe não viu o mar vermelho se abrir. Raabe não viu Moisés. Raabe não viu o maná cair do céu. Raabe não viu Deus matar Sihon e Og. Mas ela ouviu. E aqui está o segredo, meus irmãos. Romanos 10:17. Como é que diz? A fé vem o ouvir o quê? A palavra de Deus. E sabe o que Deus, quando eu analisava esse texto, Deus falava comigo? Só testemunho. O Senhor não te chamou para tu ser grandão, para tu ser famoso. Ele só disse assim: vós sereis minhas
Testemunhe dele, testemunhe da palavra dele, fale dele. Fale dele no ônibus, fale dele na praça, fale dele na tua casa, fale dele no condomínio, fale dele na prisão, fale dele no congresso. E deixe a palavra surtir o efeito dela. Eita, irmãos. Oh, glória a Deus. A fé vem pelo... Pronto. Ouviu o quê? A palavra de Deus. Quem mandou os magos irem atrás de Jesus? Hein? Quem foi que mandou os magos irem atrás de Jesus? Nós temos ouvido. E tem uma profecia. A questão, meus irmãos, sabe o que é? É só ouvir. Agora imagine uma mulher que era prostituta, uma mulher de uma cidade velha idólatra, uma mulher de uma cidade fortaleza do diabo. Ela ouviu nas praças, nas ruas e até nos cabarés. Não é isso? Porque a vida dela era bagunçada. Mas alguém chegava e dizia: está vindo um povo aí. Eita, irmão. Porque eu vou só te mostrar, quando você lê Números 22, 23, o Balaque disse para Balaão: vem para cá que eu quero que tu amaldiçoe um povo, que eles são uma multidão tremenda e é como boi lambendo a terra. Vem! Aí quando ele botou e viu a multidão tremenda, ele disse: me traga logo 7 novilhos para mim começar aqui a macumba. Quando ele começou o negócio, aí Deus disse: não adianta. Contra esse povo aí, não adianta não. Pode botar encantamento, pode botar feitiço, pode botar mandinga, pode botar olho gordo, olho pequeno, olho magro, pode fazer o que quiser, chama quem quiser, mas quando eu abençoo, ninguém amaldiçoa. Só quem é abençoado por Deus. Temos ouvido. Oh, glória a Deus. Hoje, meus irmãos, tem muitos crentes que não falam mais de Jesus. No trabalho fica com vergonha, a irmã tem vergonha, o jovem vai para a faculdade, tem vergonha. E aí, quem era que enchia Jericó? E tem uma coisa que eu quero dizer aqui muito interessante, irmãos. Deus trabalha sem enviar também missionários, mas com um povo que vive na terra dando o testemunho dele. Vocês sabem qual é o fracasso nosso? É porque na maioria nosso testemunho é péssimo. O que tem se ouvido hoje é crente brigando, é pastor falando mal um do outro, é irmão que compra fiado e não paga, é irmã que fica falando mal da outra. E aí a Raabe vai ouvir o quê? Porque o testemunho que ela ouviu foi: nós já sabemos que o Deus de vocês é a Deus aonde? É em cima nos céus. E é Deus aonde? Agora, ela viu Deus na história de Israel. E a minha pergunta é: o povo está vendo Deus em nós? O que estão ouvindo de nós? Qual é o testemunho? Atos 1:8: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aonde? Até os confins da terra. Oh, coisa boa. Oh, mas é bom ser crente, irmão. Quem já ouviu essa mensagem? Quem já ouviu? Quem um dia ia passando na rua e tinha um pregador testemunhando, e você parou a bicicleta, ou parou, já vi, foi muita gente, pregador no meio da rua gritando, de repente a pessoa está com cigarro, não é isso? Ele joga fora, aí fica ouvindo a mensagem, aí a palavra entra, no final ele diz: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Aí ele vem, pronto. Eita, irmão, tem dia que me dá saudade desses cultos assim no meio da rua, os crentes numa animação, num avivamento, pregando, mas está parando isso. Então que o Senhor nos abençoe. Deixa eu dizer uma coisa: Raabe foi salva?
Vamos lá, Raabe foi salvo? Foi salvo. Depois ela aparece aonde? Na genealogia de quem? Só porque ela ouviu. Aí se tu chega aqui no culto, se tu não quer ouvir, tu vai acabar que nem um jovem Eutico. Porque quem não ouve fica só na janela, o que acontece? Cai. Se tu chegar aqui e ficar só com o negócio, mandando mensagem para titi, para vovó, no WhatsApp, olhando preço de bota, como eu vi um pastor sentado no púlpito, irmão, um homem desse, o diabo está dizendo para ele, faz dia, eu estou te esperando aqui no inferno. O pastor pregando e ele olhando bota. Eu vi porque eu estava atrás dele, e ele sentado na minha frente, e olhando, e o pastor pregando, e ele olhando bota, os preços de bota. Tem muita irmã que está aqui, olhando o preço de alguma coisa nesta hora. Tem muito que está aqui, perguntando se estão fazendo a comida, para quando chegar depois do culto comer. Mas tem aqueles que ainda são, como está lá em Lucas 10, como Maria, que Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Oh, aleluia! E qual é a melhor parte do culto? Ouvir Jesus. Oh, irmão. Jesus disse, Marta, Marta, tu estás muito ansiosa, distraída. É muita coisa. Uma vez eu conversando com o pastor Gesiel Gomes, eu disse, o senhor prega a palavra muitos anos. Qual é a sua maior dificuldade que o senhor vê hoje nos púlpitos brasileiros e nas igrejas? Ele disse para mim, a distração, meu filho. E eu disse, é mesmo. Antigamente Jesus batizava com o Espírito Santo, não precisava de pastor Oziel, não. Não era assim? Era no meio de semana, crente, Jesus batizando, mas os crentes chegavam a dizer, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando para Jesus me batizar. Ore por mim, pastor. Era assim? Aí hoje o crente ia assistindo novela o tempo todinho, jogo o tempo todinho. Aí quando quer que eu batize ele? Irmão, Jesus só dá para quem tem sede. Não é assim? Jesus só dá para quem tem sede. Desse jeito. Quem tem sede vem a mim. Se tu acha que essa tua religiãozinha, essa tua crencinha está satisfeita, amém. Agora, quem está que nem Moisés, que já viu o mar vermelho se abrir, que viu Deus mandar maná, que viu Deus destruir inimigos, mas ele diz, mas eu quero mais, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. Eita, meus irmãos, vira aí para o irmão que está ao teu lado e diga, seja ousado na fé, diga, seja ousado, não pare aí, avance mais. Eita glória! Deixa a água começar nos artelhos, depois ir para onde? Subir no joelho, e quando não der mais, se jogue no mar das profundezas de Deus, nos mistérios. Eita, meus irmãos, o Ezequiel começa à beira do rio, não é assim? Lá no capítulo 1, verso 1, Ezequiel começa na beira do rio e termina numa visão dentro do oceano, até o mar morto, ele diz, e aí a glória entrou no mar morto e deu vida. Crente que começa ouvindo, ele termina nos mistérios de Deus. É assim, pronto. Agora eu li um livro que o autor dizia assim, o mar, tem alguém que seca o mar? Se eu levar 20 mil carro-pipa, eu trago ele cheio de água? 1 bilhão de carro-pipa e seca o mar? E se eu levar um balde? E se eu levar só um copo? Pronto. E se eu levar só uma xícara? Pois tem muito crente que está vindo para a igreja só com a xícara. É assim. Mas tem crente que ainda vem para cá com pipazão dele. Enche Jesus. Quem está assim, como um carro pipa?
É que nem o irmão, já contei para vocês aqui. O irmãozinho orando e a igreja meia fria, e ele começou a orar e disparou, mas ele não falava em língua estranha. Aí era só a grande, a grande, a grande, eu quero é a grande. E aí pronto, aí o pastor também meio frio, diz, vai lá e diz para esse irmão se aquietar. Ele não está falando língua, ele não está orando, é só com o negócio de a grande, a grande, a grande, a grande. Aí foi, o irmão disse, irmão, é para você orar, o pastor disse que é para você orar. Aí ele disse, não, a pequena não, a média não, é a grande, é a grande. Aí pronto, aí o pastor disse, você não avisou para ele, irmão? Eu avisei, pastor. Vai lá de novo, ele foi. Irmão, que oração é essa? Ele disse, não, irmão, é porque eu estou tendo uma visão aqui, do céu. Deus abriu o céu aqui, botou 3 torneiras de ouro. Uma pequena, uma média e a grande. E ele está perguntando para mim, qual é que ele quer que eu quero que ele destranque. E eu estou dizendo para ele, é a grande, a grande, a grande. Qual é a torneira que você quer que Deus abra hoje? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Foi o que ele ouviu. É que Jesus, na noite em que foi traído, coloca aí, 1 Coríntios 11, 23, 22 em diante. Ele tomou o pão e abençoou e deu aos discípulos. Oh, glória a Deus. Essa foi a mensagem que nós ouvimos, irmãos, do Cristo que salva. 23, coloque aí em diante. Aí o apóstolo São Paulo, porque eu recebi do Senhor. Oh, aleluia. O que também vos ensinei, é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, pode passar, e havendo dado graça, 24, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25, oh irmão. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.